Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil. Viarnet Telecom. Aqui no Bistrô Natural nós fabricamos para você todos os dias pães, doces, salgados, tortas e bolos. Tudo sem glúten e sem lactose. E muito mais. Tudo isso aqui no Bistrô Natural. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Venha para o De Paula Restaurante e Marmitaria provar o bom sabor da comida caseira com o atendimento que você gosta. Cardápio variado todos os dias e aos sábados a deliciosa feijoada do De Paula. Saboreie todos os dias no restaurante ou no conforto da sua casa. De Paula Restaurante e Marmitaria. Sierra Madame here on the chapel bell. Said I ain't said you fools, you're gonna show you never can tell. Olá, estamos de volta para mais um especial de férias. A Roberta aqui nos acompanhando nas nossas férias, né, Roberta? Estão aí, né? Como é que é recarregando as energias. E hoje, Larissa, nós temos um programa especial sobre vinhos. Vinhos e taças, né? E taças. E o vinho nos remete à alegria, confraternização. Então, é um tema muito bom, né? Muito gostoso de assistir e de falar, né? Com certeza. Bom, vamos rever, então, o programa com a Jenny Dias. Olá, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje a gente já começa o programa na cozinha, né, Roberta? Claro, tem que mudar um pouco, né, Larissa? Hoje a coisa tá boa aqui. Exatamente, a gente vai fazer o programa daqui da nossa cozinha, porque a nossa convidada Jennifer é sommelier e ela vai falar um pouquinho sobre vinhos e taças hoje aqui pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Então, vamos falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho da minha formação, então. Certo. Na realidade, de graduação, eu sou formada em fisioterapia. Mas durante a pandemia, veio a questão de fazer algo novo, né? E assim, o vinho sempre foi uma paixão, tá incluído na minha família, por eu ter ascendência italiana. E sempre tive o contato desde criança com vinho. Aí, na pandemia, né, daí eu falei, por que não fazer um curso de formação, né? Então, comecei a procurar e vi que tinha a Escola Brasileira de Sommeliers, que tinha em todos os estados.
E daí, pesquisando, achei interessante o ABS do Rio Grande do Sul. Então, era uma formação de 1 ano, mais ou menos, né? E eu falei, vou fazer, vou encarar. E adorei. E assim, é que todo mundo fala, quando você começa no mundo do vinho, não tem como Se parar. apaixona. Não tem como parar. E daí é aquela questão. Eu fiz o curso sommelier, aí me formei, eu tenho curso de harmonização também pela ABS do Rio Grande do Sul. E no momento eu estou estudando para conseguir a certificação em vinhos por uma escola inglesa, a W7. E isso é assim, você estuda durante um período e tem que fazer a prova das degustações e da prova prática, teórica. Agora em novembro eu vou ter essa prova. Olha só. Então vamos lá. Então, eu conheço a Jennifer há muito tempo, mas como fisioterapeuta, nunca pensei, foi uma grata surpresa mesmo encontrar a Jenny nesse ambiente que eu também gosto muito, né? Que lá em casa sempre nós somos assim muito apreciadores do vinho, né? Mas a gente não entende muito, né? A gente toma ali, mas agora quer entender um pouquinho mais, né, Jenny? Hoje a gente vai aprender um pouquinho, né, do que é essa profissão de sommelier. Eu confesso que eu não sabia que o curso era tão longo assim. Imagino que realmente não seja tão simples e não é para qualquer um também, né? Ou você acha que qualquer um estudando, treinando, consegue fazer essa diferenciação dos sabores, essa harmonização? Então, é bem interessante essa pergunta, porque assim, qualquer um poderia fazer. Só tem que ter paixão, né? Tem que gostar da bebida, com Tem que certeza. tomar bastante vinho também. Sim, faz parte. Mas assim, assim, na realidade, quando você começa a estudar, você percebe que não tem a questão de vinho bom, vinho ruim. É muito gosto da pessoa. E o importante é a pessoa gostar e beber. Não é necessário ser um vinho caro, um vinho muito chique, ou tem que ser aquele vinho. Não, é o vinho que você gosta. E assim, vou explicar um pouquinho o que o sommelier faz, porque é o que eu acho que gera muita dúvida nas pessoas, né? Porque assim, o sommelier é igual ao enólogo? Não, é bem diferente. Vamos lá. O enólogo, na realidade, é aquele profissional que ele se forma e ele vai trabalhar lá na cantina, lá no fazer o vinho, onde vai colher, vai levar para a cantina, vai ter todo o processo. E na evolução do vinho, o enólogo vai estar presente, é isso? Sim, antes de sair da vinícola é o enólogo. É a mão do enólogo, né? Claro, vai ter outros profissionais inclusos ali, mas é o enólogo que vai decidir tudo. Responsável. Sim, ele vai decidir quando colher, como fazer o vinho, quanto tempo maturar esse vinho, se vai passar por carvalho, se não vai passar, quanto tempo vai ficar em garrafa antes de ser lançado ao mercado, né? E toda vinícola precisa ter um enólogo? Toda vinícola. O enólogo é o carro-chefe de uma vinícola, sem o enólogo não tem como. Então esse é o profissional que vai produzir o vinho, elaborar o vinho. Aí o sommelier, aonde que ele entra nisso? O sommelier, na realidade, tem algumas funções diferentes. Por exemplo, o sommelier ele pode trabalhar numa vinícola associado em conjunto com o enólogo? Sim. Por quê? Ele vai experimentar os vinhos, vai ver se aquele vinho é adequado ao estilo que eles querem produzir, se ele está correto para sair ao mercado, se não, o que falta nele. Então, o sommelier ele tem essa questão sensorial em conjunto com o enólogo, né? E o sommelier também ele pode trabalhar em restaurante, né? Então, é uma das funções do sommelier, é o serviço em restaurante, que é onde ele vai elaborar cartas de vinho, quais vinhos para harmonizar com quais pratos, né? O que é a necessidade daquele restaurante, daquele estabelecimento. E também vai estar servindo as mesas, né? O serviço também é função do sommelier. Abrir uma garrafa corretamente, servir uma taça, observar as taças, dar treinamento ao grupo, né? Então, tudo isso também é função do sommelier. A questão das harmonizações também é função do sommelier ou essa é uma função à parte? Pode ser em conjunto, como eu falei. Se é um estabelecimento onde trabalha muito a comida com o vinho, com certeza vai estar associando o chefe junto com o sommelier da casa, né? Mas, claro, ali é em associação com também quem manda na comida, né? Claro. Não tem como. E outra parte sommelier, por isso que eu falo que é um mundo bem vasto, assim, é uma área bem vasta.
É importadoras, né? É você trabalhar com importadoras. É você visitar as vinícolas, visitar os estabelecimentos, provar os vinhos, ver se aqueles vinhos são adequados para o público que você quer vender, né? Igual dependendo dos estados, a gente tem muita diferença no próprio país, no nosso próprio país. Por exemplo, os consumidores do norte são diferentes dos consumidores do centro e do sul do nosso país, né? Então as importadoras elas vão trabalhar com essa diferença nos estilos que elas trazem, em quais vinhos vender, né? Então também é o sommelier que pode estar trabalhando com isso. O mundo dos vinhos é vasto, né? E a questão assim de tipos de uva, Jenny, o que influencia no vinho? Pra gente saber, eu gosto mais desse, mas gosto mais daquele, mas assim, cada uva tem o seu, é peculiar, né? Sim. E no fim a gente às vezes gosta do mais simples ali, né? Que você está acostumado ali do Rio Grande do Sul, são vinhos ótimos, né? Como você comentou, né? Então, é bem legal, porque assim, no mundo do vinho também você estuda muita história, e isso que é fantástico, fantástico. Porque isso vai dizer muito do estilo que você bebe. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele tem uma história muito forte com o vinho de mesa, né? Sim, então, é o carro forte também do nosso país hoje, em questão de economia, é o vinho de mesa ainda. É o que movimenta mais do que o vinho fino, que é o vinho assim que a gente toma, mais elaborado, de guarda. Então, o vinho de mesa, ele é feito com uvas americanas, né? Que seriam o Niágara, o Isabel, são uvas que a gente come, né? Então, esse tipo de uva, ele é mais doce, ele é mais adocicado, ele vai dar um vinho que não é tão alcoólico, vai ter bastante gosto de uva mesmo, aquele vinhozinho, né? Gostoso, a gente aquele sente colonial. a uva, né? Aquele colonial, que algumas pessoas têm diferença no suave e no seco, né? Mas eu não gosto de vinho colonial doce. Mas é um estilo dependendo da uva, como você comentou, Roberta, depende muito da uva. Algumas uvas, elas têm uma característica de ter mais açúcar residual. Tem uvas, por exemplo, que elas amadurecem mais cedo, mais tarde. Então, como eu comentei no início, a mão do enólogo é importantíssima na hora da cantina. A cantina a gente fala a vinícola, onde você produz o vinho, questão, né? de tempo, de sol, de chuva, tudo influencia e o enólogo está ali para dar essas dicas para o proprietário, né? Exato, perfeito. Né? É isso mesmo, o agrônomo, né, junto com o enólogo, porque assim, a gente fala que é o terroir que influencia. O terroir, ele quer dizer a quantidade de chuva, a quantidade de insolação, o tipo do solo, entende? Tudo isso vai influenciar. Porque todo ano sai uma safra diferente, incrível, né? É o mesmo vinho, mas sai diferente justamente por causa do muitos vinhos contêm lá a informação da safra, do ano, e isso faz toda a diferença. Né? Faz, por exemplo, até quando a gente vai pesquisar alguns vinhos de determinadas regiões do mundo, né? Eles orientam para a gente sempre olhar a safra antes de comprar. Mesmo que seja um vinho igual, que ele é elaborado todos os anos. Então, tu tem que estudar a safra também, não basta regiões, só... Sim. França é uma região que é aquela questão que quanto mais velho, melhor o vinho. Existe isso, Jenny? Depende. Bom, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha. Já a gente volta com essa resposta. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Casa Dona Benta, aqui é o lugar certo para você. Muitas opções em louças, talheres, panelas, tudo para a decoração de sua casa. Presentes para homem? Sim, facas para diversos cortes. Tábuas, espetos, grelhas, carrinho, tudo para o seu churrasco. Sua bebida gelada até o último gole, uma coleção completa da Stanley você encontra aqui e muito mais. Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui.
Você é o meu convidado a se surpreender com a Casa Dona Benta, sempre presente nos teus melhores momentos. Na Conexel você encontra novidades e variedades e todos os acessórios para seu celular e tablet, suporte para mesas, veículos e motos, cabos de áudio, vídeo e adaptadores, roteadores e repetidores de internet. Conheça também toda a linha gamer e os consoles com jogos retrô. A Conexel é revenda TIM. Venha conferir os planos com muita internet para você. Venha para a Conexel você também. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ao vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10, produtos com preço máximo de R$ 12,99. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. A GDS Equipamentos de Proteção atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho. O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador. Trabalhamos com produtos da Nutriex, linha completa para todos os ramos de atividades, linha hospitalar, luvas para todos os segmentos, capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas. GDS Equipamentos de Proteção, há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador. Já estamos de volta e esperando a resposta dessa pergunta. O vinho, quanto mais velho, é melhor ou não existe isso? Depende, como eu falei. Tudo depende. Tudo. No mundo do vinho vai ouvir muito essa palavra. Porque assim, existem alguns vinhos que eles precisam do envelhecimento, eles precisam do tempo para eles mostrar a melhor expressão deles, né? Então, assim, vinhos que contêm, uma dica bem legal. Vinhos que contêm bastante acidez. Acidez é quando a gente saliva muito quando toma um vinho. Vinhos que têm bastante corpo. Corpo é o quê? Eu gosto de fazer uma analogia com o leite. O leite. Tem o leite desnatado e o leite integral, né? Um é mais ralinho, o outro é mais encorpado. O vinho também tem a mesma coisa. Tem vinhos que eles são mais encorpados, são mais cheios, né? Então, um vinho que tem mais corpo, mais acidez, mais tanino, os instintos, principalmente aquele que você bebe e enruga a gengiva, eles precisam de tempo. Muitas vezes em garrafa, né? Claro, eles já têm um tempo geralmente em madeira, né? Que já sai da vinícola, mas às vezes eles precisam descansar alguns aninhos para eles amaciarem, que a gente fala, amaciar esse vinho para ele ficar mais fácil de beber, né? Mas nesse caso também ele precisa ficar numa temperatura correta, estável, num local já pensado para isso, né? Não dá pra gente guardar lá dentro do armário e deixar lá, que também não vai adiantar. E quando sai da vinícola, tá pronto para tomar, né? Sim. Pra beber. Então daí não é ficar guardado, né? Tem que tomar logo, é isso? Então, como eu falei, tem vinhos que eles, por exemplo, eles saem da vinícola, sim, você pode beber. Só que eu digo, por algumas características que ele tem, ele ficaria melhor se tu esperasse um pouquinho. E às vezes vem até uma recomendação na própria garrafa. Algumas vinícolas até comentam, estagiou por 1 ano, 2 anos em garrafa, vinho de guarda. Às vezes eles colocam vinho de guarda, né, no contrarótulo. Às vezes, isso é da vinícola, né, do produtor, isso é muito particular. Mas assim, como vocês colocaram, o ideal é, se manter esse vinho, manter num ambiente que não pegue luz,
que não tenha tanta instabilidade de temperatura, variação de temperatura. Como você colocou armário, mas o armário é um bom lugar. Pode ser. Sabia? Só? O armário, assim, que não pegue luz, escurinho, que não tenha, por exemplo, que não fique exposto a uma parede quente, ele é um belíssimo lugar. Se a pessoa não tem uma adega climatizada, é um ambiente bacana para você estar guardando um vinho, né? Mas todos saem para serem consumidos, tá? Tá Quando certo. sai. Bom, gente, a gente vai dar um pulinho lá na Magia e Cores, que a Nair tem um recadinho pra gente. Oi, gente. Hoje aqui na Magia e Cores eu vim apresentar para vocês, além da nossa longa história com tinta Souvenir, tintas Renner, tinta Sherwin-Williams, todos os complementos que precisa para sua obra, né, materiais, enfim, todos os agregados. A gente está trazendo para a Medianeira também esse revestimento de pedras naturais, né, um revestimento que une tecnologia e qualidade, trazendo assim essa mistura de pedras, né, um revestimento sustentável que une as pedras naturais e os cristais para fazer o revestimento. O que a gente ganha com isso? Quais as vantagens? A gente vai ter assim um alto custo-benefício, porque ele tem uma durabilidade muito grande. A gente está trabalhando com um material que é sustentável, ele tem hidrorrepelência, a batida de chuva, ele é um material flexível. Então, assim, ele tem uma resina muito tecnológica que ela não deixa a umidade entrar. Então, ela faz um revestimento na sua parede e evita de aparecer aquelas fissuras, aquelas trincas, deixando assim a sua obra com uma beleza. Por que eu falo isso? Porque ele traz uma combinação de pedras. Então, você vai combinar os tipos de rochas e fazer o teu projeto ficar exclusivo. Um aproveitamento muito maior na sua obra, porque ele vai evitar restos e ele entra em qualquer cantinho, muito fácil de aplicar, tá? A gente vai ter assim uma variedade grande de combinações das pedras. Então, como eu mostrei para vocês, a gente vai trabalhando as rochas misturadas entre si, que vai dar todo esse acabamento diferenciado para você fazer a combinação na sua obra com outras pedras naturais, com outros revestimentos, combinando, harmonizando com as tintas. E ainda a gente tem os cristais. O que são os cristais? É esse revestimento também de cristais, né, de pedra, que traz um brilho. Você pode também acrescentar mais brilho se você quiser. E aí, o mais interessante, você escolhe o tom que você quer fazer nesses cristais. Você pode escolher a cor no leque e a gente manda fazer a tua quantidade na cor que você precisa. E esse produto, ele vem em baldes de 25 quilos, ele vem pronto para uso. O profissional na obra, ele só precisa homogeneizar o produto e aplicar. Aplica com um desempena de aço inox, espátula, aço inox. Então não tem assim uma dificuldade, que é a maior preocupação do pessoal, uma dificuldade para aplicação. Se o profissional, a gente tem vários profissionais já habilitados para aplicar o produto. Se ele ainda não está habilitado, a gente dá treinamento para que ele possa fazer e dar continuidade na obra. A gente está aqui na loja com a equipe treinada, especializada para atender. Quem quiser tirar as dúvidas, fazer um orçamento sem compromisso, a gente está aqui. Também a gente faz o trabalho de ir até na obra, fazer o orçamento, conversar, sentar, especificar. Os profissionais, os arquitetos também estão com os nossos produtos. Os que não estão ainda são convidados a vir para a loja para conhecer e a gente disponibiliza amostras para eles. A Na Magia e Cores tem tudo para sua reforma e para sua obra. Bom, vamos voltar ao nosso assunto de hoje, que é vinho, né? Para cada vinho existe uma taça específica ou existe uma taça padrão que a gente pode usar para qualquer tipo?
Então, a gente gosta de falar assim, existem variedades imensas de taças no mercado, né? Claro que algumas, elas realmente foram desenvolvidas para você apreciar de uma forma mais adequada a bebida, né? Por exemplo, essa taça que a gente fala de balão, né? A gente chama ele de balão. Ele é para beber espumante, por causa da parte afinelada aqui da base da taça, né? Esse também, a gente usa, na realidade esse é o mais conhecido, né? O flute, a tacinha. Por quê? Ela tem que ser longa, geralmente para olhar a perlagem, né? Que é aquelas borbulhas que a gente coloca no vinho, da espumante, porque essas perlagens, elas dizem muito sobre o espumante. A questão de avaliação, quem aprecia, sabe que uma borbulha fininha, persistente, ela tem uma qualidade mais elevada, ela tem complexidade, né? Então, geralmente essas taças que têm uma parte mais fina na base, elas são para a gente estar apreciando, para estar bebendo a espumante, que é ali que vai saindo as borbulhas, né? Eu acho bem legal uma taça que ela, acho que não está aqui, nossa, não acredito que eu esqueci. ela é assim, mas ela é nesse estilo. Ela é a mesma coisa que essa taça, mas ela tem essa base embaixo. Compridinha embaixo. Por quê? É porque a gente pode colocar qualquer tipo de vinho nela. Isso que é muito interessante. Qualquer que tu fala, tinto, branco? Tinto, branco, espumante. Porque muitas pessoas acham... É uma confusão, né? Taça, vinho branco, taça, vinho tinto, de água. Vai tudo num só. Sim. Assim, como vocês perguntaram, tem problema se eu tenho só uma taça e eu quero beber espumante, vinho branco, um vinho fortificado? Não tem problema nenhum. A gente fala, se tem uma taça pode ser de vidro, tem problema? Não tem problema. O importante é você gostar da bebida e você apreciar a bebida. Claro, a questão das taças é uma boa apresentação, numa mesa, com jantar, né? Então, por isso que tem essa variedade e tem o significado. Essa tacinha pequena, por exemplo, ela é para licor. Por quê? Porque a gente bebe pouco. Por exemplo, um vinho do Porto, ele tem, o teor alcoólico dele é alto. Então, não é um vinho como o vinho branco ou tinto que a gente vai beber meia garrafa, né? Não, é diferente, você só vai apreciar, né? E o licor tomamos após a refeição, é isso, né? Então, é bem interessante. Existem vários vinhos fortificados ou licorosos no mercado. Tem alguns vinhos que eles são para aperitivo ou pós-janta, né? E tem outros que eles são de sobremesa. Olha que interessante. Como tem harmonização com pratos, você também pode fazer uma harmonização com doces. E é super interessante. Por exemplo, o moscatel, o nosso espumante moscatel comum aqui no Brasil, que é super premiado, ele vai muito bem com uma sobremesa à base de frutas. Uma panna cotta com molho de frutas vermelhas, algum doce com frutas frescas, ele vai excelente com a espumante, porque tem essa sinergia entre o sabor da espumante moscatel e os sabores da sobremesa. Já os vinhos do Porto, né, que tem um teor alcoólico mais alto, elas vão bem com chocolate, sobremesas à base de chocolate. Então, quer fazer um agrado para os amigos? Pega uma sobremesa de chocolate e um vinho do Porto. Certeiro. Né? Vou te fazer uma pergunta de quem é leiga, né? Você comentou de vinho de sobremesa, mas durante um jantar, por exemplo, a gente pode alternar o vinho de acordo com os pratos que a gente vai servindo? Vinhos tirando de sobremesa? Isso. Sim, não tem problema algum. Claro. Habitual, pode tomar uma espécie de vinho, depois pede um outro prato, um outro vinho. Pode, até se for em restaurante, até o próprio garçom, o sommelier da casa, ele vai às vezes indicar. Porque realmente, quando a gente faz uma harmonização, como você comentou, harmonizar é você fazer uma sinergia entre o vinho e a comida. Então, ali tem que ter um certo cuidado. Se é para você simplesmente
jantar, almoçar e beber um vinho, não tem necessidade de ser um vinho adequado para aquela, né? Vai daí do teu gosto. Agora, se for um jantar harmonizado, aí pesa bastante o tipo do vinho com o tipo da comida. Aí é bem importante. E outra dúvida, o espumante ele é uma variação do vinho ou é um processo totalmente diferente? É um processo diferente. Ele tem certa elaboração parecida, né? Mas ele passa por mais fermentações, até para ter esse gás carbônico, sim, que é o que faz as bolinhas, né? As perlagens. Então, o processo é diferente, né? É que assim, tudo entra igual na cantina. Tudo o espumante entra igual. Também tem variações de uvas? Tem, tinto e branco também. Tem muito também. Bom. E numa refeição só, na casa da gente, com os amigos ali, simples, não é restaurante. Eu posso servir branco e tinto? Ou comecei com tinto, tem que ir até o final? Ou comecei com... Depende da harmonização da carne, como... É assim que funciona, porque muitas vezes a gente quer servir 2 tipos, né? E não harmoniza, né? Como que funciona daí? Eu oriento assim, sempre inicia com vinho branco. Independente de qual vai ser o prato, digamos, principal lá da casa. Começa com vinho branco. Se você tem só o vinho branco e o vinho tinto, ou só tem um espumante e um vinho tinto, começa sempre com o mais leve, que é o branco ou a espumante. Independente do que tu for servir, tá? Tu vai servir uns frios, ou só umas torradinhas, qualquer coisa, vinho branco. O tinto, como ele é mais encorpado, por ter o tanino, né? Por ser o tinto mesmo, sempre adequado em refeições principais. Sempre deixar em refeições principais. Porque no caso a gente tem muito costume da carne aqui, então, sim, né? Então sim. O tinto ele é perfeito para churrasco, carne. Então, massas, né? Bom, e a história do nosso bate-papo ainda vai longe aqui, então a gente vai fazer... Muito curiosa, Larissa. A Roberta vai tirar todas as dúvidas dela logo depois do intervalo. O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família, com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo, saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Dê mais vida à sua vida. Deixe seu dia diferente. A vida precisa ficar mais colorida. Em casa, no trabalho, nas ruas, na nossa cidade, com nossos filhos, com a nossa família. Nós da Magia e Cores te convidamos para dar mais vida à sua vida. Magia e Cores, a vida precisa ficar mais colorida. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade, do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins.
Um diferencial aqui da Videosom são as portas automáticas para vans. Mais praticidade. Evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta. Proporciona agilidade sem desperdício do tempo. Fale com nossa equipe e saiba mais. Já estamos de volta. A gente começou a falar das taças no último bloco e as nossas dúvidas foram tomando conta aqui e a gente interrompeu a sua fala. Existem outros tipos de taça, né? A gente estava falando dessas mais básicas e ali tem umas taças um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Então, para vinhos brancos, espumantes, como eu tinha comentado antes, seriam até as menores. Essa aqui também seria para vinho branco, porque ela tem um porquê, né, de serem menores. Porque o vinho branco, geralmente, tanto o espumante e o vinho branco, você tem que servir com uma temperatura mais fresca. Então, não é adequado você servir em taças maiores, porque pode esquentar. Até a questão da quantidade, a gente não serve também até a boca, né? Sempre metade ali, um pouquinho acima. O espumante a gente pode colocar um pouquinho acima da metade, mas branco geralmente é metade da taça. Justamente para não ficar esquentando, né? Porque daí o vinho branco não é muito bom com uma temperatura ambiente. E as taças maiores, geralmente é para o vinho tinto, para ele abrir os aromas. Como ele tem mais características, geralmente os tintos são mais complexos de aromas, de sabores, a gente precisa deixar numa taça maior para volatizar esses aromas, esses sabores, até próprio álcool, né? Então é adequado uma taça maior. Com relação aos decantadores, você recomenda que seja usado, né? Coloca o vinho em um decantador e deixa ele lá por um tempinho? Sim, o decanter é interessante sim, mas é mais usado por questão decorativa, eu vejo aqui, porque o decanter ele tem uma função bem específica, que são para vinhos bastante antigos, que acabam tendo sedimentos embaixo da taça, da garrafa. Sim. Então ele tem uma explicação, você tem que devagar colocar todo o líquido da garrafa, passando para o decanter para não passar esse sedimento. E daí do decanter você serviria as pessoas. Não é necessário então? Então, porque assim, mas se você quiser usar, pode. Fica bonito. Porque o decanter também muitas pessoas usam para aqueles vinhos que são bastante complexos, como eu comentei, aqueles vinhos que ficam bastante tempo guardados, que são mais duros, que são mais complexos, daí sim, coloca toda a garrafa no decanter para ele abrir, como eu tinha comentado, para ele ficar um tempinho ali, para ele começar a mostrar as características dele. Mas nada do que você abrir a garrafa e deixar ele assim, por um tempo. Certo. Vamos supor, esse vinho eu sei que ele é um vinho forte, bastante de guarda, então eu abro 40 minutos antes de servir, digamos, e deixo ele assim. Ele já está fazendo um tipo de decantação, então não tem problema. Não tem problema algum. Mas, claro, o decanter é bonito para você colocar numa mesa e não tem problema algum você colocar um vinho tinto qualquer, jovem, num decanter, não tem problema. E a questão, assim, de que a gente vai num restaurante, fica ali, até numa vinícola, né? E roda o vinho, olha, como é que fala, o tipo das lágrimas e o aroma. Como a gente é leigo, né? A gente não entende nada. Aí vai no restaurante, vem o sommelier ou o garçom e te serve para você experimentar aquele vinho, se você gosta ou não, tal, né? E se a gente não gosta, fala, não quero vinho, não é adequado? Bem interessante isso, interessantíssimo. Isso aí foi uma pergunta de prova. Mas é assim, essa prova que os restaurantes dão, é bem interessante estar explicando. Ele não é para dizer se a gente gosta ou não do vinho. Não. É simplesmente... Por que ele espera do lado? Ele coloca uma gota ali, um pouquinho. Você tem que provar, a pessoa geralmente que pede o vinho da mesa, que prova, se ele está saudável. Se ele não está estragado. Não é se eu gosto ou não. Não. Depois que você escolheu, já está definido. Não tem volta. Ainda bem que eu não falei. Não tem volta.
Isso é uma curiosidade que eu tinha mesmo, né? E bastante Muito pessoas têm essa curiosidade. E até quando eu comecei a estudar, eu também não sabia o real significado do porquê aquela prova. A gente sabia que era para provar, mas não sabia o que, né? Até os professores brincam falando, por favor, nunca diga, não gosto de vinho, pode levar. Não tem. E se ele está saudável, se ele está vivo, né, que a gente fala, não está estragado, porque pode acontecer, tá? Dos restaurantes trabalharem muito bem com vinícolas boas, importadoras boas, e acontece de uma garrafa ou outra poder estar inapto para o consumo, né? Questão de entrada de ar, essas coisas, modifica um pouco o vinho, né? Sim, pode oxidar, estragar ele, então pode acontecer. Por isso que existe a prova. Então, já tiramos a prova. Então, agora a gente já sabe, né? Ninguém vai fazer feio no restaurante a partir de agora. Bom, a Jenny vai ensinar a gente a servir os vinhos, mas a gente vai dar um pulinho lá no carrossel antes disso. Aqui no Carrossel, os pequenos estudantes são recebidos por professoras carinhosas e qualificadas na educação infantil. A equipe preza por um ambiente amoroso, confortável, seguro e muito bem higienizado. Com a proposta de ensino, cuidados e conexão afetiva, nossos pequenos têm uma rotina organizada entre atividades lúdicas e estímulo pedagógico, intercaladas com sonecas, refeições e trocas de fralda. E todas as refeições são preparadas diariamente com ingredientes frescos na cozinha do Carrossel. Respeitamos a maturidade de cada criança, as individualidades e as necessidades. Acreditamos que na infância cultivamos as melhores lembranças. Embarque nesse carrossel, você também! Lá no Carrossel, o papai e a mamãe podem ficar tranquilos que as crianças estão super bem cuidadas e aprendendo, né? São Isso lindos, que é importante. né? Um espaço super magnífico, né? Muito bom. Bom, vamos servir então. Aquela tacinha pequena ali é pra gente tomar só um golinho. A Roberta Por exemplo, eu estou sozinha agora em casa, eu quero só tomar um golinho aquela taça, Tina? Então, essa taça aqui eu quis trazer aqui porque, assim, ela é fácil de encontrar, você encontra em qualquer lugar. Ela é taça ISO, que a gente fala. É uma taça que é para avaliação, justamente por isso. Ela tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. E nas provas, por exemplo, nas provas de vinho, nos concursos, ou até propriamente nas vinícolas, onde você vai experimentando, é usada essa taça, justamente porque ela tem um formato onde eu posso colocar um espumante, um tinto, um branco, qualquer um, e a gente verifica, por exemplo, coloração, verifica brilho, verifica aroma, para ver se o que tem, se está correto ou não, questão de giro, que também tinha comentado, né, Roberta? A gente gira para volatizar aromas, até para vinho a gente vê se esse vinho tem intensidade boa, média, alta, o que ele tem de aroma. Então, é uma taça de avaliação. Mas assim, se tu quiser ter em casa para beber, não tem problema algum. Bebe um pouquinho menos. Exatamente. E aquela quadrada bonita, eu gostei daquela taça. Qual que é a diferença dela? Então, essa é uma taça grande que a gente recomenda um vinho tinto, né, nela. E ela, assim, ela tem um design diferente, então ela é bonita, justamente por isso. Para você colocar uma mesa, ficar uma apresentação bonita e, claro, ela é grande, ela tem toda a questão da função, como eu comentei, né? Para vinho mais forte, que tem bastante aroma, que seja mais intenso, perfeito. Uma taça como essa, a gente serve metade da taça também? É quase metade da garrafa. Aqui tu tem que ter um cuidado, né? Bom senso, nunca passar da metade, né? Para não ficar feio também. Jenny, e a questão assim que a gente já ouviu falar também, que tem muito a ver a qualidade da taça com o vinho. Tu falou que não, né? Mas digamos, eu tomo numa taça de cristal, falo, é melhor. É só minha cabeça que está funcionando, não é o vinho mesmo que muda. Não, realmente a taça de cristal, ela tem uma parede mais fina, então assim, tu consegue observar melhor o vinho, o brilho dele e assim, na questão de qualidade para beber, tem alguma diferença? Não vai ter diferença, mas ele vai ser muito bem apresentado, né? Quem que não gosta de sentar e ser servido numa taça bonita, numa taça fina, né? Então,
vale a pena. Vale a pena ter uma, duas, não precisa ser a mais cara, porque essa aqui, por exemplo, é uma taça convencional que a gente encontra em qualquer lugar e você pode beber desde um espumante até um tinto encorpado nele, tá? Não tem problema algum. Eu sempre brinco com a minha mãe essa questão que você falou, ela gosta de tomar o vinho colonial, mas tem que ser na taça. Olha que legal. Tem que ser na taça, que ela diz que se não for naquela taça lá, não é bom o vinho. Mas é verdade, né? Não tem graça você não tomar uma taça, né? Sim. E a questão dos queijos com o vinho, como que funciona? Os queijos, existe muito agora que está começando a esfriar, né, essa questão queijos e vinhos, né? Mas é interessante porque, assim, dá para beber, claro, qualquer vinho que você, né, preferir com queijos, frios, enfim. Mas na questão como eu volto, na harmonização tem diferença de alguns tipos de vinhos com alguns tipos de queijos. Queijos mais suaves, que não tenham tanto aroma, tanto gosto forte como o parmesão, por exemplo, aqueles mais cremosos, eles vão bem com vinho branco, por exemplo. As pessoas não imaginam, mas ele tem a gordura que vai muito bem com a acidez do vinho branco, de um espumante, né? Já os queijos duros que a gente fala, o gorgonzola, que é bastante sabor, que é salgado, o parmesão, que ele é duro e bastante salgado, esse também vai muito bem com tintos daí, por causa do salgado. Ele vai harmonizar bem com um tinto ou até mesmo um vinho doce. O gorgonzola vai muito bem com o espumante moscatel também. É até uma sobremesa inusitada, é você colocar uns pedaços de gorgonzola com espumante moscatel. Olha só. Muito bem, vamos estar aí nessa sobremesa. Bom, gente, a gente vai fazer mais uma pausa bem rapidinha. Não saia daí que já a gente volta. Se você está construindo ou reformando, venha para Espaço Casa Pisos e Revestimentos, uma loja exclusiva e especializada em acabamentos. Aqui você encontra tudo o que você precisa para dar aquele toque final na sua casa. São diversos tipos e modelos de cerâmicas, revestimentos, porcelanatos, laminados, pisos vinílicos e muito mais. Sempre das melhores marcas e com atendimento personalizado. E deixa eu te contar um segredo, as condições de pagamento e os preços são os melhores da região. Se você está em busca do acabamento perfeito para o seu ambiente, é aqui que você vai encontrar. Então não perca mais tempo, vem para Espaço Casa Pisos e Revestimentos. A GDS Equipamentos de Proteção atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho. O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador. Trabalhamos com produtos da Nutriex, linha completa para todos os ramos de atividades, linha hospitalar, luvas para todos os segmentos, capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas. GDS Equipamentos de Proteção, há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. A nossa Planeta Esporte você já conhece. As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Venha conhecer também todas as novidades da coleção Fitness e a linha completa para beach tennis. Planeta Esporte, as melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Já estamos de volta. Jenny, com relação à temperatura do vinho ou do espumante, uma vez me falaram que depois das 6 horas, não em relação à temperatura, mas depois das 6 horas é adequado servir o espumante seco e antes das 6 da tarde, né, o espumante pode ser o doce. Isso é verdade? Não!
É uma regra? Não tem problema nenhum, não. Tem nada a ver. Acho que não. Nunca tinha ouvido Não, isso. eu pergunto porque uma vez a gente estava fazendo um evento e foi comentado disso, né? E na época eu não sabia, né? Ficou por isso. Mas é uma questão de gosto. Gosto. Mais doce ou mais seco. Mas essa relação que tu comentou que ouviu pode ser a questão da temperatura, como você tinha colocado, que às vezes por ser de dia, então não vai bem um tinto, por exemplo, que ele seria mais adequado à noite. E daí sim tem a ver com a temperatura, como você colocou. É uma relação que no fundo faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas não tem problema você tomar qualquer vinho a qualquer horário do dia, né? Isso não tem problema. E da temperatura? Pode tomar qualquer tipo de vinho gelado ou temperatura ambiente recomendada para alguns tipos? Tem as temperaturas ideais para cada tipo de vinho, né? Por exemplo, branco e espumante. O espumante mais frio até um pouco, a temperatura mais baixa que o vinho branco. Espumante, geralmente, assim, a gente fala que é aquela temperatura de geladeira, que a gente deixa na geladeira. Claro, não botar algumas horas, deixar lá um tempinho, né? Então, ele fica adequado para espumante, né? O branco, ele pode também ser de geladeira, mas se caso você tirou ali, ficou meia hora, uma hora ali fora da geladeira, ele vai estar fresco. Então, perfeito, não tem problema algum. E o tinto também, dependendo dos tipos dos tintos, às vezes vale a pena dar uma refrescada neles. Tintos que não são tão fortes, igual o Pinot Noir, que é aquele tintozinho que ele tem uma cor mais fraquinha e tal, então ele é um vinho mais fácil de beber, mais leve, então vale a pena refrescar, só dá um susto nele na geladeira, como eu comentei. Se não tem adega, não tem problema. Tudo resolve, a geladeira resolve. Só não pode colocar gelo, né? Mas tem gente que toma com gelo e não tem problema algum. O meu pai já toma com açúcar. O meu pai leva vinho, então põe açúcar, olha só, né? Mas enfim, Jenny, e a questão do vinho? Quando eu abro uma garrafa de vinho, mas eu quero guardar para tomar no outro dia, como eu conservo ela bem com o mesmo aroma, tudo até no outro dia, ou mais de algum dia na geladeira? Sim. Consegue. Aquilo que eu volto a falar, tudo depende da qualidade do vinho, né? Tem alguns vinhos, por exemplo, que eles são bem simples e que eles não aguentam mais de 4 ou 5 dias, eles já começam a oxidar, que a gente fala, até aquele aroma de vinagre um pouquinho, né? Não que ele vai ter forte, não, porque até nós em casa já passamos às vezes 2 semanas com o vinho lá, esquecemos quando abrimos. Ele estava começando a dar uma oxidada, mas ainda estava correto para beber. Assim, um pouquinho, uma tacinha dava tranquilo. Então ele aguenta. Dá para ir abrir uma garrafa e ir tomando durante a semana, né? Sim. Aquela tacinha pequena lá, né? Sim. Só o espumante a gente não indica ficar com ele assim mais de um dia por causa do gás, né? Tem alguns tampões que existem no mercado, nos mercados, que hoje, né, que você tampa ele, conserva um pouco, né? Às vezes depende muito do espumante, às vezes você consegue fazer um vácuo bom e tampar ele aguenta uns 2 dias. Agora se ele tem um escape ali, no outro dia você vai colocar, vai ficar tipo um vinho branco. Bom, vamos servir então algum desses vinhos aqui para a gente ter uma ideia de como fazer. Tá. Então tá, como eu falei, então o vinho branco a gente serve mais ou menos até a metade da taça, um pouquinho menos pode ser, 1/3 da taça aqui. E ele geralmente é numa taça como eu tinha comentado, né? Numa taça pequena, né? Com um bojo mais fechado, menor, justamente para ele não esquentar e você beber ele mais fresco, né? Conseguir beber mais rápido e fresco. Então, o tinto, aí a gente escolhe uma taça um pouco maior, né? E daí a gente pode servir até mais ou menos a metade da taça, né? Ou também um pouquinho menos, porque as taças são grandes, dá uma giradinha, né? Para não escorrer. E perfeito. E como eu comentei do vinho fortificado, do vinho de sobremesa, né? Que é no cálice menor. Então, justamente como eles são mais licorosos, é na tacinha pequena. Aí você pode encher a tacinha, não tem problema algum, porque já é pequena mesmo. Muito bom, então já estamos aprendendo como servir o vinho, né?
Falta eu aprender muito sobre esses aromas de vinho, porque eu vi que é muito grande. A Jennifer que está fazendo estudos ainda, né, Jenny? E não paro, não tem como parar. O tempo inteiro a gente tem que Sempre tu está aprendendo. Sim. E tu visita muitas vinícolas para aprender mais. Como é que funciona essa vida desse sommelier? Então, sim, na realidade quando você começa a estudar, você começa a querer entender como funciona ali dentro, né? Na prática. Então, assim, como minha família é do Sul, então a gente vai bastante para o Rio Grande do Sul, então acaba conhecendo bastante as vinícolas lá, né? Sempre, por isso que eu falo, isso vem numa paixão bem antiga, né? Sempre que a gente viajou, a gente sempre deu preferência a conhecer vinícolas, né? Então, é uma paixão minha, do meu marido, da minha família, então associa isso. Mas sim, todas as vezes que a gente viaja agora, a prioridade é dar uma escapada para umas 3 a 5 vinícolas para estar conversando com o pessoal, né? A gente gosta muito de conhecer as vinícolas pequenas, as boutiques, que tem uma produção reduzida porque a gente vê que ainda é artesanal. Essa espumante, por exemplo, é de um amigo nosso, que ela é um método ancestral. Então ela é feita 1 por 1. Uma garrafa por vez, e é bem interessante. É bem interessante esses vinhos porque eles são únicos, né? Eles têm uma escala que não é industrial, então ela é diferente, tem mais qualidade com certeza. Aqui no Brasil a gente tem bastante vinho de qualidade, né? Não precisa sair buscando vinhos importados. Aqui a gente tem bastante opção de todos os tipos de vinhos também, né? Temos. O Brasil é riquíssimo. Gente, parem de ter preconceito com o vinho brasileiro. O vinho brasileiro é excepcional, é super premiado fora. O Brasil, ele investe em tecnologia altíssima, que é super reconhecido fora daqui. Como eu comentei, os vinhos espumantes moscatéis, por exemplo, eles são super premiados, não batem em nenhum moscatel de qualquer outro lugar do mundo. Os moscatéis aqui são perfeitos. Então, assim, o Brasil, claro, ele está dando passos pequenos. Eu acho que ainda tem muito que crescer, mas o Brasil está se destacando muito em qualidade de vinhos finos. Vamos valorizar o que é nosso aqui, né? Porque esses países, tipo, na Europa, eles são muito antigos. O Brasil é um guri perto, né? Então, nós estamos evoluindo a passos largos, se for ver pela idade do Brasil. Isso aí é graças ao consumo também, que aumentou muito, né, Jenny, de uns tempos para cá, né? Mudou muito o consumo do vinho. A Larissa falou que não é muito vinho da cerveja, né, Larissa? Mas ela estava comentando a questão das harmonizações e tudo mais. Na verdade, com a cerveja é o mesmo processo, né? As cervejas mais encorpadas, com comidas mais pesadas, mais fortes. Basicamente é o mesmo processo, só falta aprender a gostar um pouquinho mais do vinho. E a provar, tem que provar, gente. É isso que tem que fazer, provar, se permitir. É muito bom esse mundo, né? Bom, Jenny, obrigada por ter vindo aqui hoje, esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas. Acho que ficou ainda muitas outras dúvidas. A gente vai ter que te chamar mais vezes aqui. Eu que agradeço, adorei estar com vocês aqui e estar explicando um pouquinho desse mundo, que é fantástico. Bom, muito feliz com a tua presença aqui, Jenny. Obrigada. Bom, agora a gente vai provar esses vinhos aqui, né? Mas vamos em off aqui, porque senão não vai dar certo. Exatamente. A nossa casa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Bom, eu aprendi muito com esse programa, porque eu não tinha o hábito de tomar vinho, de analisar os rótulos, né? E é como a Jenny falou, um bom vinho não precisa necessariamente ser aquele vinho caro, né, Roberto? Não, e é importante a gente rever esse programa e ver que os vinhos têm muita diferença um do outro, né, Larissa? E eu usava tudo na mesma taça, eu agora aprendi. Cada vinho com a sua taça. É isso aí, continuamos sempre aprendendo. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Até. Because the teenage wedding and the old folks wasting well. You could see that the end, the true little the one was there. And now the young monsieur modern hair on the chapel bell. Said I said you was he gonna show you never can tell.
O homem moderno cuida da sua aparência e a Red Beard Barbearia é o melhor lugar para fazer isso. Estamos te esperando de terça a sábado. Agende o seu horário ou aguarde tomando uma gelada, com game e sinuca na faixa. Temos pomadas para cabelo, cremes para barba, vestuário e calçados. Red Beard Barbearia, Avenida Brasília, 2677. Fone WhatsApp 998620311. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ao vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10, produtos com preço máximo de R$ 12,99. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? ViarNet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil. ViarNet Telecom. Na Casa Nova Materiais de Construção, você encontra ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região. Ofertas todos os dias. Forro de PVC branco de 7 mm, R$ 18,50 um metro quadrado. Tijolo de 6 furos, R$ 940 um milheiro. Pisos com 20% de desconto. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira. Tudo isso e muito mais. Na Casa Nova Materiais de Construção.